Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Eu parei aqui para falar o seguinte com você. Tem um verso na Bíblia que ele é muito forte e profundo, que diz o seguinte: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Essa é uma promessa de Deus. Ele diz assim, olha, quando você aceita o batismo, quando você aceita Jesus, desce nas águas batismais, você é uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E aí eu queria falar com você de algo muito forte. Por que nós olhamos para as famílias de Deus e encontramos filhos que abandonaram a fé e estão nas drogas, filhos que abandonaram a fé e estão na prostituição, nos vícios? Por que nós olhamos para a família de Deus e vemos irmãs que têm uma tendência de usar uma roupa sensual, confunde beleza com sensualidade, tá sempre cuidando, sempre querendo mostrar o pé do peito, sempre puxar um pouco para mostrar a coxa, sempre querendo caprichar no decote, uma tendência, um espírito de pombagira, da sensualidade. Por que nós encontramos essas coisas? Porque se a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, tudo se passou e agora as coisas são novas. E por que essa novidade de vida não é presencial na vida da maioria de nós? O que acontece? A palavra de Deus também diz o seguinte, que o inimigo de Deus, ele ataca as pessoas até a terceira e quarta geração, assim como Deus abençoa. Então veja, queridos, acontece algo que é muito difícil. A gente pegamos alguém que mente e a gente vai olhar e diz, por que ele mente? Aí vai descobrir, olha, o avô era um mentiroso, o pai era um mentiroso. Por que ele gosta da cerveja? Porque o tio bebia. Você está sempre vendo alguém que puxou o tio, que imita o avô, o pai. Sempre há aquelas coisas. E às vezes você vai até falar e fala, porque isso é da família, minha família. Tinha alguém da família que era assim. A avó dela era assim, era danada aquela mulher. E por isso que essa menina, olha o jeitinho dela, ela gosta. Então veja, o nome dessa situação é corrente de padrão destrutivo ou maldição hereditária. Satanás está deitando e rolando na vida de muitos crentes porque nós não compreendemos isso. Tem alguns que dizem assim, esse é o meu jeito, eu não vou mudar, sabe, esse jeito é de Satanás. Não, esse é o meu modo de me vestir, eu não vou mudar, esse seu modo é do diabo, irmã. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sofrendo, porque nós não conseguimos ter luz suficiente para quebrar essa maldição hereditária. Quase todas as famílias, você vai olhar e acha alguém que puxou um tio, que puxou um avô, que puxou, por exemplo, eu vejo na minha família pessoas que se parecem com um parente que já foi embora, que morreu, aí ele morreu, faleceu, Satanás disse, opa, tem que achar alguém aí que é para manter esse mesmo jeito que eu mantinha nesse outro. E aí você vê sobrinhos puxando tio, netos puxando avô, filho puxando ao pai, parecendo com o pai, com os comportamentos medíocres. Engraçado que dificilmente você vê alguém copiando ou parecendo com os antepassados na parte positiva, na parte de pregar, de ler a palavra, de se dedicar a Deus, mas a maioria não, é só a parte ruim. Você percebe isso? O nome disso é demônios hereditários. Maldição hereditária. E a palavra de Deus diz o seguinte, que a igreja de Deus, o povo de Deus precisa ter essa visão espiritual. Você precisa começar a sondar a sua família e descobrir o que está acontecendo ali, por que seu filho tem aquele costume, quem é que tinha antes, por que a sua filha tem aquilo, quem é que tinha aquilo antes, aquele jeito de mentir, aquele comportamento que não glorifica o nome de Deus. Se a palavra de Deus diz que tem que ser uma nova criatura, por que então que não é uma nova criatura? Então, queridos, a palavra de Deus ela diz o seguinte, está na hora dos crentes no Senhor abrir os olhos e compreender que nós vivemos em uma guerra. Nós vivemos em um campo minado, em um campo de batalha onde Satanás não quer abdicar de você. Satanás ele quer manter montado, quer fazer você de aparelho, quer fazer você de burro, de animal, para estar em cima de você trazendo as mesmas coisas que tinha nos seus antepassados para você. Eu quero te dizer em nome de Jesus nessa hora que isso é muito sério. E Deus ele me iluminou para te dizer nessa manhã que você pode quebrar essa corrente. Você pode quebrar essa barreira. Você pode observar quais os pontos negativos, quais os pontos que não glorificam o nome de Deus, já que Deus fez uma promessa que tem que ser nova criatura, e quebrar isso. Como que você quebra isso? Com jejum e oração.
A palavra de Deus, ela diz assim, ó, que tem demônio nos lares, para não ficar dizendo que é só eu que estou falando. Tem demônio nos lares, tem demônios infiltrados na família. E o Senhor diz assim, ó, essa casta de demônio, ela só sai do lar com jejum e oração. Quer ver teu filho liberto? Quer ver tua filha liberta? Não fica por aí publicando isso com um e com o outro, achando que ninguém vai resolver. Sabe quem é que vai resolver? Você. Vai para o joelho, determina um lugar de oração e começa a pagar preço, comece para o jejum de Senhor, eu quero que o Senhor quebre essa barreira, eu quero que o Senhor quebre essa corrente de padrão destrutivo da minha família, Senhor. Eu quero que o Senhor lave meus filhos no sangue remidor de Jesus de Nazaré, porque no sangue de Cristo tem poder, no sangue de Cristo tem libertação, no sangue de Cristo, no nome de Cristo tem resgate, tem liberdade, tem novidade de vida, tem gozo de salvação e tem alegria em Jesus Cristo. Olha para cá, querido, a palavra do Senhor é clara, é forte, diz assim, quem está em Cristo tem que ser nova criatura. Então, se você aceitou o evangelho e não é uma nova criatura, tem um demônio infiltrado aí no teu modo de falar, no teu modo de viver, no teu modo de vestir, no teu comportamento, então destrói esse diabo. Destrói esse diabo, seja um guerreiro de oração, descubra que você tem muito poder diante de Deus para banir o diabo. A palavra de Deus diz assim, ó, eu te dou poder, essa palavra é para você. Eu te dou poder para pisar serpente, escorpiões e sobre todo o poder do diabo. E nada, nem ninguém te fará dano algum. Então, se tem algum dano na tua família, se tem algum dano na vida do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, é porque você está permitindo que Deus te dá poder para ser uma nova criatura, para vencer o diabo, para prosperar e para tomar posse dessa benevolência do Senhor, para viver esse gozo, essa paz, essa alegria que não acaba nunca. Deus te abençoe e te guarde e creia nisso, para a glória de Deus e para deleite seu, em nome de Jesus.